Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior, sou um estudante de aproximadamente 20 anos das Escrituras Sagradas, já fiz teologia, né? Tenho um amor muito grande pelas Escrituras Sagradas e tenho como objetivo principal trazer clareza, trazer conhecimento, trazer sabedoria, revelação das Escrituras Sagradas, compartilhando esses vídeos de ensinos poderosos para abençoar a sua vida. Se você não tinha conhecimento ou tinha dificuldade de ter conhecimento das Escrituras Sagradas, a intenção minha aqui é ser um facilitador, servir o pão à mesa, né? Abençoar você. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As Escrituras Sagradas é comparado a um alimento espiritual. Jesus faz essa comparação. Vamos falar hoje do Evangelho de João, capítulo 4. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele quem? Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, quem que batizava? Os discípulos de Jesus. Deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. O que Jesus está fazendo aqui? Após ele ter sido batizado, a doutrina do batismo, descer as águas, né, foi passado adiante aos seus discípulos. Os discípulos, então, através de Jesus Cristo, através de João Batista, que foi o primeiro a batizar as pessoas nas águas, foi passando aos seus discípulos, foram ensinando ali a doutrina, né, do batismo, que significa morre o velho homem e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Então ele ia de cidade em cidade pregando e ensinando as pessoas sobre o quê? A primeira mensagem de Jesus vai falar mais adiante aqui sobre o reino de Deus. Versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, onde dera o seu filho José. Havia ali uma fonte, a fonte de Jacó. Aqui, essa fonte se retrata do poço de Jacó, onde foi cavado ali. Então vamos trocar essa palavra assim, no versículo 6. Havia ali o poço de Jacó, em algumas versões estão isso. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água daquele poço e pediu-lhe a Jesus. Pediu-lhe então Jesus a ela, né? Dá-me um pouco de água para beber. Olha a situação, ela veio tirar água do poço, Jesus aparece para ela assim e fala assim, viu, me dá água para beber, né? Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Os discípulos quem? Todo aquele povo que estava com Jesus, que Jesus estava discipulando, foi para a cidade comprar alimentos. Então, com o período que ele permaneceu ali, e aparece então essa mulher samaritana para tirar água do poço. Olha que interessante, versículo 9, Então lhe respondeu a mulher de Samaria, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana, água? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Desde antigamente, né, houve uma divisão entre os samaritanos e os judeus, questões doutrinárias, onde acreditavam que o louvor e a adoração, o lugar de cultuar era de um lugar, o outro acreditava em outros. Houve uma divisão de doutrina, uma divisão de ensino. Mas olha o que Jesus vai fazer com eles ali, versículo 10 adiante. E o que ele vai fazer na vida dessa mulher? O que ele vai fazer com essa mulher e o que essa mulher vai se tornar para Jesus? Veja bem quando você tem um real encontro com Deus, o que acontece na vida aqui da pessoa. Versículo 10, Jesus respondeu a ela, se conhecesse, tipo assim, se você me conhecer, se conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, dá-me de beber, você que me pedirias e ele te daria água viva. Estaria assim nesse versículo, se você souber quem é que está falando com você ou quem é que você está falando, eu estou pedindo água para você. Jesus inicia um assunto assim, né? Me dá de água de beber. Aí ela fala, mas você não sabe que os samaritanos e os judeus não se dão bem e tal? Aí ele fala, se você soubesse com quem você está falando, é você que pedir água para mim, não eu pedindo água para você. E versículo 11, indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens nem com que pegar a água, tipo assim, você não tem nem um baldinho para tirar a água, ela falando para Jesus.
E o poço aqui é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Tipo assim, essa água diferenciada, essa água que você tanto tá falando, onde que você ia tirar ela, sendo que nem um balde você possui? Olha que Jesus fala no versículo 12 aqui, ó. E ela fala, continuando falando com Jesus, aliás. Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Tipo, você é maior por acaso que Jacó, que cavou esse poço, deixou ali praticamente essa herança que está beneficiando a todos, né? Do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Versículo 12, é ousado essa mulher dizendo para Jesus: por acaso você é maior que Jacó, o nosso antecessor? Então olha o que essa mulher fala para Jesus aqui nesse versículo 12: acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Tipo, ele que deixou aí esse legado, essa bênção para as pessoas aí, né, das próximas gerações vindouras aí. Versículo 13, ó. Jesus afirmou-lhe, olha o que ele começa a falar para essa mulher: quem beber dessa água voltará a ter sede outra vez. Aquele que, porém, beber da água que eu quem? Jesus dizendo a ela, aquele que beber da água que eu, Jesus, lhe der, nunca mais terá sede. Olha o que ele fala para ela, gente. A água que eu lhe der, se você beber dela, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Em outras versões fala, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior, dá um exemplo assim, ó. Nessa região do seu tronco, na sua barriga, toda essa parte do seu tronco, do seu corpo, vai fluir rios de água viva. Mais adiante ele dá uma referência, que essa água é comparada ao Espírito Santo de Deus, ao batismo, ao receber, a você e eu nos tornarmos morada do Espírito Santo. Morada, moradia, casa, templo do Espírito Santo, onde no seu interior flui o poder de Deus como rios de água viva, ele se move dentro de você. Versículo 14, aquele porém que beber dessa água eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Versículo 15, a mulher lhe pediu, Senhor, dá-me então dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar água. Versículo 16, pediu-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e volta aqui. A partir do momento que Jesus já começa a falar por parábolas a essa mulher, ela fala assim, então me dá dessa água aí que você tanto está falando. Só que daí ele fala assim, ó, ele começa a tratar com aquela mulher, ele começa a consertar coisas no interior daquela mulher, na mente, no coração dela. Vai então, ó, versículo 16, ó, pediu Jesus, vai então, chama o teu marido e volta aqui. Versículo 17, confessou-lhe a mulher, não tenho marido. Se falar isso para Jesus, o Deus encarnado que sabe de todas as coisas, fala sério. No versículo 17, você vê essa mulher, ó, falando assim, ó, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus então a ela. Jesus respondeu a ela então, ó, respondestes certo ao dizer que não tem marido, pois 5 maridos você já teve. E este homem com quem você está agora, por quem você vive agora, é teu marido. Quanto a isso, falas a verdade. Não é teu marido, por isso fala a verdade. Do tipo assim, ó, você, mulher, você já teve 5 maridos. Essa pessoa que você está vivendo agora, praticamente não é o seu marido. Você está convivendo com ele, mas você não tem vida como marido ao lado dele. Ele está tratando com essa mulher, gente. Tinha coisas ali que precisava ser transformado no interior daquela vida. Olha o versículo 18, ó. Pois 5 maridos já tivesse, e este homem com quem tu está agora vivo não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Versículo 19. Reconheceu a mulher, quando Jesus falou aquilo, ó, caiu a ficha para ela. Ela entendeu, ó. Reconheceu a mulher, Senhor, ela dizendo para Jesus, ó, eu percebo que você é um profeta. Do tipo assim, como que você sabe disso se não for através de uma revelação? Que os profetas antigos, eles tinham essa revelação de Deus, de coisas que estavam para acontecer, ou coisas que estavam acontecendo na vida da pessoa, que somente Deus
sabia exatamente daqueles detalhes. Versículo 19, reconheça a mulher. Versículo 20, nossos pais, aí ela começa a falar do povo dela, ó, da descendência dela. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Peraí, ela já está tacando ali em pauta ali uma questão doutrinária. Ela traz ali e apresenta diante de Jesus ali. Versículo 21, Jesus vai tratar com isso também, ó. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura para se tornar ali verdadeiros em espírito e em verdade. Se ele fala de verdadeiros adoradores, quer dizer que existem falsos também adoradores. Pessoas que adoram só de palavras, mas não de atitudes, que demonstram o seu amor dia a dia diante de Deus. Mas olha que interessante, ele vai consertar essa questão doutrinária que foi dividida lá atrás e trazer o novo dele, mostrando assim uma nova aliança. Ele, mais para frente, você vai ver que Jesus ele dá a sua vida em morte de cruz. Antigamente o pessoal ia nos templos e se apresentavam diante dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Havia ali sacrifícios de animais, né, que eles preparavam para transferência de pecado, que eram imolado ali, sacrificava cordeiros, rolinhas, entre outras coisas. E ali eles atribuíam, né, faziam praticamente um ritual ali, queimava ali o cordeiro ou umas rolinhas de acordo com a condição financeira de cada um. Alguns que tinham a condição melhor dava algo de mais valor, outros que tinham a condição mais simples dava uma coisa mais simples. E ali, num ato profético do Antigo Testamento, numa questão doutrinária que eles foram apresentando ali, eles apresentavam diante deles e era tipo como uma transferência de pecado para aqueles animais, um ato de perdão, um ato de compaixão, um ato de misericórdia. E sendo que Jesus falou, viu, tá na hora de mudar isso aí. Tá na hora de mostrar para eles que eles não entenderam o para que eu vim. Então eu vou mostrar para eles ali. Após a doutrina do batismo já foi implantado. Mais adiante, quando ele faz a morte na cruz ali, mais para frente você vai ver que ele fala tetelestai, que significa está consumado. O que eu vim fazer aqui já foi realizado, está feito. A Bíblia menciona que o véu se rasgou de cima e embaixo do templo daquela época ali, que era do lugar que o sumo sacerdote habitava e apresentava ali os sacrifícios ali, e demonstrou ao povo que, ao ensinar seus discípulos, que toda pessoa que tem o coração desejoso em fazer a sua oração, não vai mais necessitar do sacerdote, o sumo sacerdote, ou buscar de certa forma somente um profeta para falar com eles relacionado a Deus. Toda pessoa tem esse acesso livre mediante a orações e súplicas, onde você pode mesmo apresentar no seu secreto, que dá uma referência no seu quarto, ou um lugar que está mais a só, e ali você apresenta, abre o seu coração, a sua mente, e apresenta os seus pedidos diante de Deus. Fala com Ele, acreditando que Ele vai ouvir. Isso porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, porque Ele foi o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem ruga, sem mancha, não pecou. Ele foi ali um sacrifício vivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, a salvação, porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo, ao praticar o que ele tem nos ensinado. Ele não fala de sermos perfeitos em tudo, mas fala de sermos aperfeiçoados na medida que praticamos o Evangelho. Nós estamos em fase de aperfeiçoamento, de fé em fé e glória em glória. Bom, continuamos então a nossa leitura, só para trazer mais clareza a vocês aí, ó. Versículo 22. A partir daí, as pessoas tiveram acesso à adoração a qualquer lugar. Que ele fala assim, ó, vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Antigamente era somente para os judeus, mas nós, gentios, aquelas pessoas que não são da descendência dos judeus, é tido como gentios, é uma forma de falar, pessoas que não são raça pura dos judeus.
Ali o que acontece? Nós temos o mesmo acesso hoje em dia através daquele sacrifício na cruz mediante a Jesus. Versículo 23, mas a hora está chegando em que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, aqueles que buscam tirar um tempo do seu dia para prestar um culto, um louvor, uma adoração, cantar a Deus e ali falar com Ele. Isso é uma verdadeira adoração. As suas práticas no seu dia a dia também são atos de adoração a Deus, ele se alegra disso. Versículo 24, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, ele traz aqui mais clareza. Versículo 25, ó. A mulher disse a Jesus, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Ela ainda não tinha caído totalmente a ficha. Ó. No versículo 25 ela continua falando, a mulher. Ó. Ela entendeu que Jesus era apenas um profeta. Ó. No versículo 25, a mulher disse a Jesus, eu sei que o Messias se chama enviado. Messias é uma palavra do hebraico, significa enviado, aquele que viria resgatar o povo. Ele esperava ali um rei, um resgatador. Eu sei que o Messias chamado Cristo, Cristo significa ungido, né? Está para vir. Tipo assim, ela não entendeu que era ele ainda. E ele continua se revelando a ela. Ó, ela falando para ele, ó, quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Versículo 26. Assegurou-lhe Jesus, dizendo, eu que te falo sou o Messias. Tipo, eu aqui, ó, tô falando com você, eu sou o Messias. Jesus falando àquela mulher. Aí, meu Deus, não tem como ela não ter caído a ficha depois disso. Ó, versículo 27. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou o que ele quer saber com essa mulher, né? O que quer saber? Ou por que ele fala com essa mulher? Os discípulos ficaram indagando. Por que Jesus está falando com aquela mulher? O que será que ele quer com ela? Tal. E aí eles não entenderam, porque eles só chegaram no final da conversa, os discípulos ali, que foram à cidade comprar alimento. Versículo 28. A mulher então deixou o seu cântaro, o lugar que ela veio ali para buscar água ali, né? O depósito dela, o jarro, por assim dizer, o cântaro, é chamado de cântaro, foi à cidade e disse aos homens, né, daquela cidade ali, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, e não seria esse o Cristo? Pai amado, finalmente, para essa criatura, essa mulher, caiu a ficha para ela, caiu a revelação, e ela entendeu, abriu a mente dela ali, do tipo assim, trouxe clareza. Após ela entender que Jesus é o Cristo, o enviado, o Salvador, ela foi para a cidade anunciar aos samaritanos do local que ela morava, ela residia ali, falou, viu, eu conheci um homem ali praticamente, não seria ele então o Cristo? Porque ele revelou tudo o que aconteceu comigo. E ali ela conta alguns detalhes do que ele falou com ela. A mulher, ela percebendo ou não, ela se tornou uma evangelista, uma missionária. Com o testemunho dela, ela começou a trazer gente para Jesus ali, ó. Muitas das vezes aprendo com isso também, que o nosso testemunho pode atrair pessoas para Jesus. Veja aí, ó. Versículo 29, eu quero repetir, ó. Vinde e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Não seria ele o Cristo, né? Ela fala uma pergunta que não precisa de resposta. Ela indagando ao povo ali, ó. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Ao ouvir o que aquela mulher tinha falado na cidade, eles deram crédito àquela mulher e passaram a acreditar no que ela falou e foi ao encontro de Jesus. Saíram da cidade e foram até Jesus. Versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come. Do tipo assim, ó, trouxemos alimento, agora come. Aí Jesus, ó, mas ele lhes disse, Jesus dizendo, ó, tem um alimento para comer que vós não conheceis. Olha Jesus aplicando um outro ensinamento para os seus discípulos. Eles traz alimento para ele, falam, mestre, vai e come, ó, trouxemos alimento. Aí ele fala, ó, mas eu tenho um alimento que vocês não conhecem.
Aí ele fala em seguida aqui, ó. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe tenha trazido algo para comer? Será que enquanto a gente foi lá na cidade, veio outras pessoas aqui e trouxe alguma coisa para Jesus comer? Versículo 34. Explicou-lhes então Jesus do que ele estava falando. Ó. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumir a sua obra. Em outras versões, tá? A minha vontade é essa: fazer a vontade de meu Pai que está no céu, em realizar a obra dele. A missão de Jesus ali, ó, o que saciava ele, uma das coisas que alegrava ele, o que satisfazia ele, era fazer a obra, a missão pela qual ele veio, realizar a obra do Pai, que enviou ele na terra. Versículo 35, não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Jesus falando ali em parábola agora, a colheita está grande. Vocês não acham que ainda que viria de existir a colheita, que ainda vai demorar até a colheita? Agora levanta os teus olhos, ó, veja como que está branco aqui, ó, como se fosse um lugar que foi plantado algodão ou outro tipo ó, vamos falar assim, um alimento ou alguma outra coisa. Para quem trabalha na roça entende também sobre isso, coisas que você vê aí, que está cheinho, já está carregado de fruta, carregado de alimento, carregado de cereal ali. Os pés, você numa fazenda, você avistando ao longe que já está cheio. Tipo assim, já está na hora de colher isso aí, já está pronto. Vocês acham que ainda vai ter que fazer isso ainda? Não. A comparativa aqui, ele começa a falar de almas, de vidas que não conhecia ainda o Evangelho, onde ele estava indo de cidade em cidade, falando, fazendo que as pessoas entendessem. As que entendessem, ele faz uma comparativa de sendo colhidas. Olha só o versículo 36 aqui, ó. Aquele que ceifa recebe o seu salário, recebe o seu galardão e colhe fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos ao semeador e o ceifeiro. Desta forma, é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Funções diferentes. Uns plantam, outros colhem o que foi plantado. Versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não plantasses. Eu estou te enviando para colher o que vocês mesmos não tinham plantado. Outros realizam o cultivo e vós usufruístes do labor, do trabalho deles. Então ele fala assim, ó, eu estou enviando vocês aí já para fazer uma colheita, mas vocês estão obtendo um resultado, né? Estão fazendo uma participação de algo que outras pessoas já plantaram, mas também haverá situações que você vai estar plantando e outras pessoas que vão estar colhendo. Tipo, você iniciou uma obra na vida da pessoa ou um trabalho na vida de alguém ali, em questão de você semear a palavra, ajudar a pessoa, e Deus vai colocar outras pessoas também para finalizar aquela obra, para dar continuidade àquela obra aqui. Olha só aqui, ó, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade eram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhava, e ele disse tudo quanto tenho feito. Tipo, muitos samaritanos daquela cidade deram crédito, acreditaram naquela mulher e vieram até Jesus e também deram crédito à palavra dele e passaram ali a segui-lo. Versículo 40. Assim, quando os samaritanos se encontraram com os judeus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias com eles. Versículo 41. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Acreditaram na palavra que Jesus estava falando com eles. 42, o versículo 42. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você falou, mulher, por causa do seu testemunho, mas agora cremos, eles falando para a mulher, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Meu Pai amado, vocês entendem o que aconteceu aqui? Quando Jesus trabalha na mente e no coração daquela mulher, e ela entende, traz clareza, traz luz, traz revelação, ela entende quem é o Cristo, em seguida ela dá testemunho dele à cidade. As pessoas que deram ouvido àquela mulher, aquele testemunho que ela deu, foram até o Cristo e testificaram que verdadeiramente ele é o Cristo, através da palavra dele. Aqui, ó, agora, veja bem, ó,
Versículo 42. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você falou, mas porque mesmo nós ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Versículo 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu dali para a Galileia. 44 agora, ó, versículo 44. O próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não tem honra em sua própria terra. E ele ali, ó, peregrinando, indo de cidade em cidade, falando do evangelho e realizando os milagres. Versículo 45. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém. Por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido, então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Ele voltou para aquela cidade onde ele transformou água em vinho. Na onde? Caná da Galileia. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Olha outro milagre que ele vai realizar. O filho do oficial ali, ó, ele estava enfermo. Versículo 47. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e ele implorou que descesse para curar o seu filho, que estava a ponto de morrer. Ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, foi na direção dele e começou a implorar, imagina, rogar desesperadamente. Por quê? O filho dele estava para morrer, gente. Olha aqui, versículo 48. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, tu desce antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. Pai amado, ele simplesmente liberou uma palavra. Pode ir, que o seu filho vive. Ele estava morrendo. Versículo 50. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, que o teu filho vive. O homem acreditou, deu crédito, acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Ai, meu Deus, que milagre. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Versículo 42, ele apresenta uma situação aí que é chave nesse contexto. Ele fala assim: viu, mas que horas, por curiosidade dele, e ele só para encaixar as pecinhas no quebra-cabeça aí, ó. Que horas que o meu filho ficou bom, que a febre deixou, que ele se tornou curado ali, ele recebeu a cura. Ele perguntou para o pessoal, ele já imaginando a hora que Jesus lançou a palavra. Olha o versículo 53. Assim, o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e todos os que viviam em sua casa. Na mesma hora que Jesus Cristo lançou uma palavra, aquele menino se tornou liberto, curado, transformado, recebeu um milagre, alegrou-se o pai. Entendo isso também. Fala sobre intercessão, viu? Aprenda você que está me assistindo esse vídeo. O que é uma intercessão? É quando você vai buscar Jesus pela vida de alguém. Você ora a Deus por uma pessoa, seja filho, filha, irmão, irmã, pai, mãe, alguém da sua família, alguém do seu ambiente de trabalho que está necessitando de uma cura. Aqui é claramente uma intercessão. Ele vai buscar pela vida do filho. E Jesus libera uma palavra pelo qual é curado. Versículo 54, para finalizar o capítulo 4 aqui, ó. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus, depois que veio da Judéia para Galileia. Irmãos, irmãs, amigos que estão me acompanhando nesse vídeo aí, compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam ou têm curiosidade de aprender mais a palavra. De repente aí essa pessoa nunca ouviu falar o evangelho dessa forma que eu estou ensinando, que eu estou explicando. E se ela gostar, vai trazer clareza, entendimento e crescimento espiritual. Você lançou uma palavra que de repente pode transformar a vida dessa pessoa. Deus abençoe a sua vida que está me assistindo aí e até o próximo vídeo.